Olá, sejam muito bem-vindos. É um grande prazer estar aqui novamente em mais um episódio do Voz que Eleva. Para quem está chegando agora, volto a falar esse podcast para trazer a melhor informação, a informação mais limpa, trazer histórias inesquecíveis, pessoas que tenham uma grande relevância. Então, esse podcast foi criado para que você, uma ponte entre você e grandes personalidades do nosso estado. Eu tenho uma honra em dar continuidade ao mês de março, que é o mês da mulher, onde nós vamos só ouvir mulheres apresentar grandes personalidades, grandes mulheres, e dando continuidade nesse mês da mulher, é uma grande honra eu receber aqui a doutora Laís Oh, Bittencourt. Laís, seja bem-vinda. muito obrigada. Nossa, que apresentação, que honra poder estar aqui no mês de março, mês das mulheres, representando, né, as mulheres. E eu quero agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre um assunto tão importante, né, que é a minha área, minha profissão, saúde bucal. Isso Sobre mesmo. isso, Olha, muito obrigada. ela já deu aí o spoiler do que vem, né, pra gente. A Laís, fala um pouco de você, Laís. Nós vamos falar sobre a odontologia, mas não só a parte de saúde bucal. A gente quer conhecer a doutora Laís, Oh, essa profissional há mais de 20 anos, vai fazer 20 anos aí de 20 profissão anos, 20 anos atuante, atuando. mas fala pra gente quem é a Laís, para que as pessoas conheçam você. Meu Deus, a Laís, eu sou cirurgiã dentista, né? Sou especialista e mestre em endodontia. Estou comemorando esse ano 20 anos, né, de formada, 18 anos de especialista na área de endodontia, que é tratamento de canal. Mas antes de tudo, sou mãe, tenho 2 filhos, né? Sou esposa, sou mulher, né? Enfrento todos os desafios que nós mulheres enfrentamos, né? Buscando aí ser uma boa mãe, ser uma boa profissional, uma boa esposa. E não é fácil conciliar tudo isso, né? Não mesmo, eu imagino que Não é não. fácil. Conta para mim, vamos começar do começo. Certo. Conta para mim como foi a escolha pela odontologia. A escolha pela odontologia, ela começou lá atrás, quando eu tinha 8 anos de idade, né? Meus pais são médicos e eu nunca quis fazer medicina. Desde pequeno eu queria fazer odontologia. Meu avô foi um excelente dentista e eu acompanhava meu avô no consultório e eu dizia, eu vou ser dentista igual ao meu avô. E foi a escolha mais assertiva que eu tive, porque eu não me vejo hoje fazendo outra coisa a não ser sendo dentista. E a endodontia, a especialidade que eu escolhi e segui foi amor à primeira vista, desde a faculdade, né? Eu também não me vejo fazendo outra área dentro da odontologia que não seja endodontia, que é tratamento de canal. Então, posso dizer que eu sou muito realizada na minha profissão, graças a Deus. Que bom. Então, a endodontia, que é Endodontia. especialista em canal, não é Isso é a mesmo? especialidade dentro da odontologia que trata canal, que é dor, né? Que as É, pessoas relacionam é. canal, tratamento de canal com dor. E realmente a endodontia ela trata as doenças, né, da polpa, do nervo do dente, né, que causam dor, infecção. E eu acho que foi isso que me encantou na faculdade, né? A maioria dos meus colegas, a maioria dos profissionais hoje são voltados para a área da estética, né? É, Tá em é auge, verdade. mas desde a faculdade eu me encantava em tratar a dor dos pacientes, os pacientes que chegavam com dor, sofrendo. E a endodontia é a especialidade que salva dente, é a especialidade que mantém o dente na boca, né? Então a gente vem de histórias que a gente escuta de muitos pacientes que perderam os dentes, que hoje sofrem ainda pela Antigamente tinha muito isso, não era, muito Laís? isso. A gente Eu escuta lembro, histórias, né? nossa, Hoje principalmente na nossa região, exatamente, que perderam os dentes, que o único tratamento que era oferecido na época era extração. era a extração. Então, eles relatam as histórias. Então, a endodontia é isso, é você salvar, é oferecer um tratamento para esse dente para que ele seja mantido na boca com saúde, com função. Então, essa é a especialidade. Então, isso me encantou na endodontia, né? Que é Mas salvar. vamos falar um pouco mais de você. Uhum. Me fala mais da tua especialização. É. A gente consegue enxergar pelo brilho nos seus Oh, olhos meu quanto que você Deus. ama, e por isso que eu costumo falar que os bons profissionais são esses
que realmente coloca amor na sua Sim. profissão. Eu creio que o amor é a base de tudo, né. Eu não sei E se você sabe que eu sou baiana, né. Eu sou não, baiana, não sou de sabia. Salvador, Olha, vim aqui para Rio Branco pequena, né, com meus pais, mas estudei, fiz minha especialização em endodontia lá na Universidade Federal da Bahia, e também desde a legal. faculdade eu já tinha um sonho de ser professora universitária, então também fiz mestrado na área de endodontia, que eu queria ser professora de canal, né, e quando eu voltei para Rio Branco em 2008, eu tive a honra de poder ser convidada para fazer parte do curso de odontologia da Uninorte. Então, eu fui contratada como professora, né, do curso de odontologia desde a abertura do curso de odontologia na Uninorte. Então, fui professora lá durante 15 anos. E tive o privilégio, né, que é algo que eu vou guardar para sempre no meu coração, que eu fui nome de turma da primeira turma de odontologia formada no Acre, Que da Uninorte. Eu show, fui nome de muito turma, bom. que é uma plaquinha que eu tenho lá no meu consultório, que é a maior relíquia que eu tenho, né, são frutos que a gente colhe com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, né, com o nosso Muito profissionalismo. bom, muito bom. Hoje continuo sendo professora, mas só da pós-graduação, não sou mais professora de graduação, mas não consegui me desvincular de ser professora, que é algo que realmente eu também amo e me sinto realizada. Poder ensinar, né? Muito legal. Transmitir, Transmitir o conhecimento, né, transmitir. adquirido de tantos anos, não é, Sim, Laís? e eu sou muito grata, porque quando eu vou refletir lá atrás, tudo que eu sou hoje, que eu alcancei, que eu conquistei com a minha profissão, graças a Deus, em primeiro lugar, acima de tudo, sempre. Quando você perguntou de mim, eu sou uma mulher de muita fé, muito Muito temente bem. a Deus, coloco Deus acima de tudo na minha vida. É tudo, Deus é tudo, E eu né? acredito que ele trilhou o meu caminho e continua trilhando. Com certeza. E eu cheguei até onde eu cheguei, graças a Deus e aos meus professores. Então, eu tive excelentes professores que seguraram na minha mão, que me ajudaram na minha trajetória. E quando eu escolhi ser professora, foi com esse propósito, de poder também fazer a diferença na vida de muitos alunos que já passaram por mim nesses 15 anos. E Olha que eu só. já vejo frutos. Alunos que passaram por mim, que hoje são excelentes profissionais. Que hoje eu levo meus filhos para serem tratados com alunos meus. Olha. Então, aí você vê, né, os frutos colhidos. E quem Então, olha para esse rostinho da Laís não diz, né, que tem ai, meu uma Deus. larga experiência aí, 20 anos de atuação. 20 anos de formada. Vou fazer 42 anos esse ano, né? Me formei bem nova, já É comecei, mesmo. saí da graduação, já fui para a especialização, terminei a especialização, já fui para o mestrado, mas não foi tudo muito fácil, não, Eu viu? creio, Quem olha acredito assim, né? sim. Quem É. vê, a Conta gente, um pouquinho, pode nossa, ficar à vontade, conta um pouquinho da tua né? história pra Não é gente. fácil, você sabe que toda É, profissão é é desafiadora, né? desafiadora. Às vezes os alunos viram para mim e perguntam: Ah, professora, é fácil, a senhora não passou dificuldade? Como assim? Quem não passou dificuldade? Né? Verdade. Quem não lutou? Então, as pessoas que me conhecem, que acompanharam a minha trajetória, sabiam o quanto que foi ralado, que foi, né, difícil. Eu trabalhava de domingo a domingo. Quem me conhece tá do meu lado, era semana inteira, trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Eu dava aula na Uninorte todas as noites, dava aula na pós-graduação sábado e domingo. Então Nossa, foram muitos anos trabalhando 3 turnos, chegando em casa de noite, com a minha filha dormindo. E nossa. aí, né, as pessoas olham só É, retratos, cortes da nossa vida, mas não sabem, né, a trajetória, tudo que a gente ralou para chegar onde a gente chegou, né? verdade, verdade. Mas eu acredito que com dedicação, com garra, com esforço, com honestidade, E com amor à com profissão, amor à né? profissão, né? E quando a gente fala de amor à profissão, hoje a odontologia que eu procuro praticar é uma odontologia humanizada, Humanizada, né? né? Que a gente olha o paciente como um todo, como um ser humano, É né? verdade. A odontologia nos últimos anos, ela tem, pelo menos assim, eu que estou de fora, Sim. né, como comunicadora, né, então não tenho nenhum respaldo para falar da área em si, mas o que eu observo é que muitos dentistas, eles estão migrando também para a área de estética. Que é Uhum. o que é o boom, né? É o que dá mais Uhum. resultado, eu creio, né? Sim, sim. Não sei se é um julgamento prévio, mas a gente vê que dentistas que estão trabalhando até com botox, Uhum. dentistas que estão trabalhando com áreas mais da estética, né. Isso. Então, o dentista que ele permanece nessas raízes de pensar Isso. na dor, né, de Na pensar no saúde. tratamento, na Na saúde, saúde. né. Qual foi a parte mais desafiadora, Laís, que você
viu na tua especialização, assim, na endodontia mesmo, dizer assim, olha, isso é desafiador para mim. A endodontia, ela é uma especialidade que é bem complexa, né? Muitos profissionais não escolhem a área de endodontia. Muitos dentistas não gostam da área de fazer canal, né, de endodontia, porque é bem desafiadora. Mas a endodontia, a minha especialidade, foi a especialidade que mais evoluiu em termos de tecnologia com o passar dos anos, né? As pessoas hoje têm a concepção, pensam que o tratamento de canal ainda é daquela maneira antiga, arcaica, né? Ai, canal demora, canal dói, eu tenho que ir várias sessões fazer o canal. E não, hoje com a evolução, com a tecnologia que a gente dispõe hoje no consultório, a gente pode fazer um tratamento de canal em sessão única, né? O paciente chegar e resolver o problema em uma única sessão, resolver o problema dele de dor, Que né, de trauma. interessante saber isso, porque eu lembro perfeitamente de uma vez que eu fiz canal só, que Sim, foi necessário fazer um canal, e eu lembro que eu ia diversas vezes, e eu tinha exatamente. assim nossa, Deus que me perdoe, eu tinha um ódio daquela negocinho que virava, Isso. que virava. É. Então a Não, tecnologia ajudou. hoje a gente tem tecnologia de alta performance, a gente tem hoje microscópio para enxergar dentro da raiz do dente, dentro do canal, para a gente localizar todos os canais. A gente tem o preparo do canal, né, que você fala lá, que Com ficava. Hoje a aquela gente tem um preparo automatizado, com motores que fazem isso, tem aparelhos que medem o dente, o comprimento do dente em segundos. Então a que tecnologia hoje, você interessante. pode hoje fazer canal de maneira confortável, rápida, segura, né? E ainda tem aquela concepção de que, tratamento de canal não dá certo. Eu fiz um canal, não deu certo. Não deu certo por quê? Porque o tratamento não foi feito com os protocolos corretos, como deveria ter sido feito, né? Hoje a literatura científica comprova que o índice de sucesso no tratamento de canal é de 95 a 98% de sucesso. E hoje as pessoas elas querem manter o dente. Extrair dente, perder dente, isso é coisa do passado, né? Aí quando você fala de estética, né? As pessoas com sorriso bonito, dentes brancos, né? É, Harmonização facial. Aí eu te pergunto, e a saúde? E os é. dentes para receberem as facetas de Como porcelana? é que estão? Estão Como estão? Eles estão fortalecidas? saudáveis? Eles estão com saúde? Então, isso precisa ser levado em consideração. E para que trabalhos estéticos sejam feitos na boca do paciente, na cavidade bucal, a raiz do dente, a saúde do dente tem que estar boa. Tem que Mas, tem mas que estar perfeita. Mas não tem como fugir, não é, Laís? É. Vamos combinar aqui. As pessoas só procuram Quando o tá com canal dor. quando está com Com dor, dor. Como que perfeito, funciona isso? Fala pra gente. Eu, por exemplo, eu perfeito, jamais vou procurar uma endodontia para ver como é que tá, assim, porque perfeito. para mim tá Tá tudo tudo bem. bem, exatamente, Então, que é muito pergunta isso, não é? Isso maravilhosa. que acontece? Acontece demais. Olha, muito pertinente sua pergunta, gostei. Por quê? Qual que é o ideal? A gente não tem que fazer nossos exames preventivos na Sim, área da medicina, na área da saúde? A sim, gente não é orientado, isso não tem sido falado do diagnóstico sim, precoce, da sim. prevenção? A mesma coisa com a saúde bucal. A boca está interligada com todo o organismo, né? É É importante eu verdade. ressaltar aqui que um dente infeccionado pode causar diversas doenças sistêmicas no organismo, Ah, eu quero saber sobre isso. né? Explica pra gente sobre isso. Que história Sim, é essa? é. Gente, vocês já ouviram falar nisso? A Laís contou para mim, assim, até antes da gente vir aqui, de estar no ar, é possível adquirir outras doenças através da entrada mesmo Sim, pelo pelo dente, dente. sim, Conta pra gente porque sobre isso. cada dente está interligado com o nosso organismo pela corrente sanguínea, né? O sangue que circula no nosso corpo circula dentro de cada dente. Então, bactérias que estão dentro do dente podem ir para a corrente sanguínea e atingir outros órgãos do nosso organismo, coração, pulmão, cérebro. Então, várias doenças podem ser causadas por uma infecção de dente, endocardite bacteriana. Sinusite odontogênica, uma sinusite pode ser causada por um dente infeccionado, E a né? pessoa às vezes não está passando por essa problemática e não E sabe. não sabe que o problema está na cavidade bucal. Então, por isso a importância da prevenção, de estar Verdade. sempre procurando um profissional, um cirurgião dentista. Uma coisa importante também eu ressaltar aqui, passar essa informação para as pessoas, que foi o que você falou, nem sempre tem dor, É, mas nem todo problema, nem toda infecção vai ter dor. é Existem verdade. infecções crônicas que estão lá, estacionadas, e que ainda não apresentam sinais, mas já estão lá, e podem ser detectadas através de uma radiografia, através de uma tomografia e, se detectada precocemente, evita problemas maiores. Então, a prevenção, e é sempre melhor prevenir do que
tratar, remediar, né? né? É aquele ditado que É. é válido. Então, é muito importante também essa prevenção, cuidado com a saúde bucal. Laís, vamos, assim, eu vou lá no teu consultório, vamos ser bem prática, assim, vou lá no Sim, teu consultório e digo, Laís, eu quero ver como é que está a saúde, minha sim, saúde bucal. Quais sim. são os exames necessários? Perfeito. A gente faz um exame clínico, né? Examina a boca do paciente e a gente pede exames de imagem para a gente poder ver. O exame mais comum que nós solicitamos é a radiografia, uma radiografia panorâmica, em que a gente tem uma visão geral de todos os dentes, vê a região óssea. Através da radiografia, Da então já dá radiografia para já saber. dá, a gente já tem uma visão geral, já dá para fazer um diagnóstico. Se precisar de algum outro exame específico, a gente tem a tomografia hoje também a nosso favor que nos auxilia em diagnósticos diferenciais, né? Mas é isso, é sempre importante estar fazendo essa prevenção. Entendi. E a tecnologia, né? Nós Uhum. conversamos agora há pouco sobre a tecnologia nesse cenário da saúde bucal. É Sim. porque na minha época, realmente, assim, gente, não sou tão velha, mas assim, eu lembro que eu Não, ia sim. direto na dentista e ela fazia aquele manuseio, Sim, aquela coisa trabalho bem manual. arcaica, né? Então, hoje você tem a tecnologia que está a favor, mas as dores, conta pra Ai, gente. que Eu perfeito. quero perguntar da dor. O Olha. paciente tem acesso a um tratamento mais confortável? Olha, Neia, eu vou falar uma coisa assim, olhando no fundo dos seus olhos. Não existe mais isso do paciente sofrer na cadeira do dentista, Nossa, né? queria Os ver isso. pacientes, honestamente falando, né? Os pacientes que me procuram, eles chegam no meu consultório assim, doutor, eu vou sofrer, eu vou sentir muita dor, como se estivesse indo para uma forca. E eu digo para ele, isso não existe mais. A gente tem os anestésicos, a gente tem técnica anestésica, né? Anestésicos eficazes para isso. Não existe mais fazer um tratamento o paciente sentindo dor. Imagina que coisa horrível. Hoje, eu digo para você, com a maior honestidade possível, e eu tenho meus pacientes que eu atendo diariamente que dormem na cadeira fazendo o Nossa, tratamento de canal, olha só. né? Então, assim, eu até peço para os pacientes fazerem uma avaliação após o meu tratamento de canal realizado, para que eles incentivem outros pacientes também a procurar o tratamento, porque muitos pacientes adiam o tratamento, procurar ajuda, às vezes até perdem o dente por medo. Eu não sei se Nossa. você viu, saiu uma pesquisa recente, os dois maiores medos da população brasileira. O maior medo da população brasileira é falar em público. E o segundo maior Nossa. medo, qual é? Ir no dentista. Jura? Não vi, você É, acredita? ir no dentista. Então, isso é unânime. Então, de 10 pacientes que eu atendo, 9 relatam que têm medo de sentar ali na cadeira. E é por isso que eu preconizo o atendimento humanizado, né? É o atendimento com cuidado, de olhar para aquele ser humano que está ali com seus traumas, com seus medos, com as suas ansiedades, com as suas frustrações de tratamentos anteriores realizados. Verdade, Então, você tem que ter tempo para verdade. entender, para ouvir e para acolher o seu paciente. Eu acho que tudo isso faz a diferença no seu tratamento, né? Você vê aquele paciente que está ali com dor, que está às vezes dias sem dormir, né? Chega É, para você ali, já tomou todos os remédios, porque dependendo do estágio de inflamação, Neia, até medicação injetável não resolve dor de dente. A dor só é resolvida quando literalmente o profissional vai lá, abre o dente, remove aquela polpa inflamada para poder a dor passar. Então ele vem sofrendo ali há vários dias, adiando por medo. E hoje não é assim mais. Eu garanto para você que não é não, mais não assim, é com a dor. né? E vamos falar, Laís, sobre autoestima, né? Aham, Porque assim, eu vou falar agora do passado, fazer uma junção para ver se você me sim. entende a minha linha de raciocínio. Eu, particularmente, eu lembro perfeitamente de quando eu era criança, de a minha mãe, junto com o profissional, eu pedi para o meu irmão me segurar na Segurar na cadeira. cadeira. E eu, como criança, eu ficava assim, e eles tinham que me segurar para arrancar um dente. Então, assim, Sim. hoje eu não tenho mais Mas trauma, pensa o que você passou. mas eu passei assim um. Aí, Sim, aí eu fui recentemente com a minha filha, lá no sim, interior de São Paulo, Fernandópolis, cidade lá do, sim. do, do meu marido, e eu levei para arrancar, primeira vez que ela vai arrancar um dente pelo Uhum, consultório, porque o dente ia sim. caindo, o dentinho de leite, e aí o dente estava duro e precisava cair para vir uns demais, eu levei ela, e a médica, a dentista Dentista. toda atenciosa, assim, aí o meu marido ainda olhou para mim e disse, meu Deus, precisa isso tudo? Aí eu disse, Olha. precisa, Sim, precisa para que ela não tenha trauma, sob nenhuma hipótese, como eu sim. tive. Então, assim, foi um atendimento super humanizado dessa dentista lá em Fernandópolis, foi indicação de uma amiga. Então,
acredito que, como eu, muitas pessoas têm traumas do seu passado de estar em cima, né, de uma cadeira daquela, tipo, amarrada. Eu Sim, conheço pessoas que, inclusive, tiveram todos os seus dentes arrancados, e hoje, pessoas que hoje possuem uma condição financeira para poder ir para um outro processo que é tão dolorido o como implante. é passar por implante. Eu tenho uma Sim, irmã que passou por implante, porque ela sim, perdeu os principais dentes por sim. conta disso. Então, é envolve também a autoestima, não Meu envolve? Deus, os dentes, eu costumo conversar com os pacientes, né? O dente, ele é um órgão, né? Deus não criou os dentes aleatoriamente. Os dentes têm função na boca, não só para mastigação, para fala, mas a estética, né? A autoestima. Então, influencia em toda a Não saúde. só na autoestima, como até o emocional, não é? Emocional, né? Tudo. O É, dente é um órgão, né? Eu costumo dizer, e foi bom você falar em relação a isso, ao implante, porque algumas situações estão sendo banalizadas, né? Problemas que poderiam ser resolvidos fazendo um tratamento de canal, uma restauração. O paciente às vezes vai, não, não é melhor extrair, arrancar o dente e colocar um implante, né? É um questionamento muito feito hoje no consultório. E eu respondo para os pacientes, né, com muita tranquilidade, com muita propriedade. Nada se compara ao nosso dente natural na boca. O implante, ele não é um órgão. O dente é um órgão natural, né, com suas funções. E o verdade. implante, ele não é igual ao dente. Fala assim, não coloca um implante. É, Ele não tem as mesmas funções. E uma coisa importante falar, você falou que a sua irmã passou por um processo de implante. passou. Tudo na área da saúde tem riscos. A área da saúde não é exata como a matemática, eu costumo falar isso. 2 e 2 são 4. Um engenheiro, quando vai construir um prédio, ele tem que ter garantia de que esse prédio não vai cair na nossa Com cabeça. Mas na certeza. área da saúde existem inúmeras variáveis. E o implante é um procedimento cirúrgico, né? Que também tem os seus fatores de risco. E aí eu costumo falar, explicar para os pacientes: se o implante não der certo, qual é a opção que você vai ter depois do implante? Nenhuma. É, O implante é o fim de linha. é, Quando um dente realmente foi perdido, um trauma, uma fratura, não tem como manter esse dente natural na boca, o implante é muito bem indicado. Ótimo. Mas você extrair um dente que pode ser salvo, que é um órgão, que vai desempenhar todas as suas funções para extrair para colocar um implante, não é o ideal. Né? Até porque tem riscos, o processo de implante não é tão simples, são várias etapas, é demorado, né? Isso tem que ser muito bem esclarecido. O paciente ele tem que saber etapa por etapa do procedimento de implante para que ele possa decidir realmente sendo bem informado do que ele vai decidir. Se é ele vai verdade. extrair o E é dente. sofrido. É, É um processo bem quem já sofrido. passou pelo processo de implante sabe todas as etapas, né? Verdade. Muitas vezes precisa fazer enxerto, não tem osso, tem o risco também de ter rejeição, enfim, como todas as áreas, né, da odontologia tem os seus riscos, É né? verdade. Por isso que o paciente ele tem que ser muito bem esclarecido. É muito interessante nós falarmos, Laís, sobre todos esses processos, né? Que não só na estética, mas no emocional, na autoestima e Sim, até na questão psicológica mesmo do paciente, de, poxa, eu vou cuidar. Esse dente é importante, porque é isso que eu lembro olhando para o passado, assim, olhando para a minha infância, era como se os dentes não fossem importantes. Hoje não, hoje é possível sim, nós termos a consciência que cada dente é importante, que perder sim. um dente pode influenciar, inclusive, até eu vi um editorial uma vez que um dente pode mudar até Sim, a claro. sua face. Sim, Então, sim. todo dente é importante, não é, Sim, com a Laís? perda do dente, você também perde osso, né? O dente é que faz manter o osso. Você perde um dente, você também perde osso. O rosto fica mais, né? A pele mais flácida. Então, assim, função, a fala, digestão, né? Tudo, influencia tudo, tem muitas funções. E é importante também eu ressaltar que muitas vezes as pessoas questionam: mas tratamento de canal é caro, só faz particular? Não. A gente tem tratamento de canal também ofertado no SUS, né? As pessoas podem procurar o tratamento de canal na Fundação Hospitalar, no Hospital das Clínicas, né? Eu trabalho no Hospital das Clínicas há Inclusive, 18 fala para a gente anos. também do teu trabalho que você desenvolve também Na na saúde fundação. pública, né? Isso, eu sou funcionária pública, eu sou
endodontista, né, especialista em Uhum. canal do estado do Acre. Então, a gente faz também tratamento de canal pelo SUS na Fundação, no Hospital das Clínicas, e lá também eu posso dizer para você também com toda a propriedade, nós temos todas as tecnologias hoje necessárias para fazer um tratamento de canal também no serviço público, né? É oferecido para a gente. Então, assim, o paciente ele tem essa possibilidade também de procurar esse atendimento pelo SUS no Hospital das Clínicas, na Fundação Muito legal. Hospitalar. É, é interessante você falar sobre isso, porque você também ajuda o paciente a entender que o tratamento faz sentido para ele, não é? Cada Sim, momento. Então, não só no teu consultório, você tem atende particular, né, convênio, sim. creio eu, você atende convênios? Não, Não, não. é particular e Isso, sistema público. isso. Então, assim, às vezes a pessoa, no sistema público eu não tenho acesso a fazer o Um canal, tratamento de mas canal. tem, é possível. É possível, sim. O paciente, como é que ele consegue, né, entrar para fazer esse tratamento de canal pelo SUS? Ele é atendido no posto de saúde, na unidade básica de saúde. O dentista do posto, clínico geral, vê a necessidade desse dente precisar de um tratamento de canal, dá um encaminhamento para esse paciente e ele vai até a regulação e agenda para poder fazer o canal na Fundação, no Hospital das Clínicas. Esse é o fluxo para poder conseguir fazer o tratamento de canal na Fundação. No sistema No público, né? sistema público de saúde, é. E assim, você acha, Laís, que essa comunicação com o paciente, pra, de forma mais clara que é hoje, que eu vejo que você está contando aqui para a gente, até na forma que o paciente já chega temeroso, né, Sim. achando que vai sentir dor, essa clareza na comunicação, que você fala que isso é coisa do passado, você Sim. acha um fator fundamental para o tratamento? Ele já, poxa, eu não vou sentir dor, eu vou salvar o meu dente. A comunicação é tão importante quanto o tratamento, não é? A A forma que você fala com o paciente. A comunicação é tudo, né? E mais do que a comunicação, eu acho que é a confiança, né? A empatia, né? Você confiar no profissional que vai cuidar de você. Por isso é tão importante, né? Você conhecer o profissional que você vai escolher para cuidar de Para você, cuidar. independente da área, independente se vai ser um médico, se vai ser um dentista. Você buscar informações, buscar a formação daquele profissional, porque nem sempre o profissional dizer que faz determinado tratamento quer dizer que ele é especialista naquela área, né? Então buscar, se informar, né? Ver se aquele profissional ele está registrado no conselho, se ele está registrado como especialista, se ele realmente é especialista, né? Em É. todas as áreas, buscar informação. Então eu acho isso muito importante, né? A confiança, porque a gente sabe, né, que Eu vou existem. além. É, Perdão por estar não, cortando assim. O que que não, acontece? Eu vou além porque assim, eu observo também que, como nós falamos agora há pouco, a odontologia ela está indo muito para a parte de estética também, infelizmente, a gente observa que muitos dentistas estão indo mais para a questão da lucratividade. Eu tiro porque eu passei na pele com a minha filha aqui no estado do Acre. Tinha uma profissional, que eu não, óbvio que eu não vou citar o claro, nome, mas ela acompanhou a minha filha desde que a minha filha nasceu. Só sim, que ela foi crescendo, ela sempre é bem conhecida, então assim, eu sempre marcava de 6 em 6 meses para olhar. E aí, sim, quando eu cheguei, ela falou: Olha, é a outra profissional que vai. Ela quis crescer perfeito. e ela deixou. E a minha filha está no processo, 11 anos ela vai fazer, ela está no processo de transição dos dentes. Troca dos dentes. Então, ela deixou para. Eu paguei, eu lembro ainda quanto eu paguei, R$ 600 Sim, pela limpeza e pela consulta, pelo acompanhamento, por uma profissional, menina novinha, nada sim. contra, sabe, assim, eu passei na pele. Aí eu fiquei assim, eu cheguei no carro depois, poxa, a minha filha está com os dentes todos tortos, Uhum. sabe, a moça não soube, porque não acompanhou, Sim, ela só deu a limpeza, aí eu tive sim, que levar a minha filha para fazer o tratamento no interior de São Paulo, sim, quando eu vou passar as férias com a minha sim, família, então sim, eu passei na pele isso. E sim. o que essa dentista, o que eu percebi? Ela está mais preocupada com a, com Quantidade. a quantidade, né? Ela não foi nem no consultório que ela atende, foi em outro, ela ia lá, ela, olha, não, ela vai, aqui é a profissional tal, ela vai atender ela. Aí eu, tá bom. Aí eu pensei, não pedi um raio-x, sabe? Os Sim, dentinhos da minha filha, tudo. Eu falei, poxa, eu saí de lá bem entristecida. sim, Então, acontece muito de as pessoas pensarem, eu vou crescer, vou ter uma clínica odontológica
E pensar mais na lucratividade também, não é, Laís? E não olhar, né? Não Vamos olhar assim, com a cuidado, essência, né? né? A Porque, poxa, saúde, né? poxa, desde pequenininha, desde que Sim, nasceu, a sabe? saúde é E é por isso, isso que eu procurei lá fora, é sabe? isso. Desde que nasceu. Aí, quando foi, inclusive semana passada, a secretária, olha, tem que trazer o retorno. E eu falei, não, eu já levei lá em São Paulo, Sim. porque Porque quando você escolhe um profissional, você quer ser atendido por ele, não é isso? é um É o relacionamento relacionamento. de mais de 10 anos. E você escolhe porque você confia, né? Isso, Então, essa confiança, ela é adquirida com o tempo, é né? É verdade. com o tempo. Tem situações na nossa vida que só o tempo, né? Eu lembro quando meus professores diziam falavam assim: olha, você vai começar a ter confiança, seu nome vai começar a ser falado depois de 10 anos de profissão. Aí, quando É, a gente é estudante, escuta isso, fala: meu Deus, vai demorar 10 anos vai tanto. demorar tanto, e hoje eu podendo hoje celebrar, né, meus 20 anos de profissão, eu lembro da fala dos meus professores e falo, é verdade. Agora eu estou colhendo os frutos. Como assim colhendo os frutos? Colhendo frutos como? Eu quero até especificar. O maior fruto que eu estou colhendo hoje, com 20 anos de profissão e 18 anos aqui no Acre, em Rio Branco, é quando um paciente ele retorna comigo depois de ter feito o canal comigo há 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, ele precisa fazer um outro canal. Ele disse: eu vim aqui com a senhora, porque a senhora fez meu canal há 10 anos, meu dente está aqui na boca, e eu voltei com a senhora. Então, essa confiança adquirida, né? E também é aquele trabalho que a gente sempre fala de formiguinha, do boca a É, boca. É um paciente que fala para outro, por quê, Neia? É uma coisa que eu estou sofrendo hoje, eu vou até abrir meu coração aqui para você, fica à é vontade. sobre essa coisa do profissional de Instagram, né? É Eu tô isso, sofrendo com isso, é isso. porque o profissional hoje parece que ele é valorizado por quantos seguidores ele tem no Instagram. Mas isso É em é em tudo, todos os é em todos os aspectos, né? segmentos, Tem né? Eu gente que acho. gera autoridade na internet, mas que a capacidade técnica, a capacidade Intelectual, profissional, intelectual, profissional, exatamente. não compara Então, com grandes eu chego a profissionais. brincar com os meus alunos, que eu falo assim, se for para eu estar dançando no Instagram, fazendo dancinha para ter paciente, eu vou fechar a porta do meu consultório, porque não é a Laís. O que que é a Laís? O que que é minha essência? É passar informação pertinente, é passar conhecimento, né? Então, assim, hoje eu fico me questionando o que que os pacientes querem? Que tipo de profissional eles querem? Eles querem, porque que você falou, nada contra o recém-formado. Eu já É, fui recém-formada. é, Nós tivemos que começar. Mas o tempo, a experiência conta. com Os anos certeza, sentada ali naquele mocho, atendendo dia após dia, conta. com Tem certeza. coisas que o tempo tem que ser A a nosso nosso favor, é favor. E a verdade. experiência profissional é isso, né? Quantos casos resolvidos, quantos, né? É, Enfim, então a gente tem que avaliar. Eu fico me perguntando o que que os pacientes querem. Eles querem um profissional com experiência, capacitado, formado, né? Todo ano eu estou em busca de estudar, não paro de estudar, é congresso, é mentoria, é buscando para oferecer o melhor. E aí você vai para o Instagram, dança ali 5 minutos, e aí você é o profissional mais requisitado. Então, é eu, famoso. eu continuo acreditando que o trabalho sério, honesto, faz a diferença. Pode até demorar, como no meu caso, 20 anos, mas eu acho que não tem nada melhor. Eu digo aqui para você hoje, olhando no fundo dos seus olhos, que é você deitar a sua cabeça no travesseiro de noite e dizer assim: eu entreguei o melhor para o meu paciente. É Eu verdade. fiz o correto para o meu paciente. E quando eu não sei, quando eu não consigo resolver, eu não tenho nenhum problema de dizer: eu não consegui. Vamos pedir ajuda? Vamos buscar ajuda para alguém melhor do que eu? Colegas, ligo, peço ajuda, ligo para um colega meu, me ajuda nesse caso, vamos resolver para entregar o melhor. Porque não, o que conta é o paciente, o É que tem que verdade. contar é o paciente, É né? verdade. Então, para mim, isso é o mais importante e eu acho que o resultado vem. Com certeza. Eu acho que hoje eu posso dizer, né, com 20 anos, que o resultado vem, a gente alcança esse resultado. Alcança, com certeza. É bom deixar bem claro aqui que é importante demais. A internet ela é um canal muito importante até para conhecer, né, o trabalho de alguns profissionais que a gente Sim, não conhece. E eu vejo, Laís, que você também, com muitos anos de experiências, você também é atuante nas redes sociais. sim, Que você precisa informar e colocar todo esse
essa carga que você tem de experiência, não é? É. Então, Tive que é, me reinventar. aí é que tá. Mas é porque hoje todos os profissionais, ele também não precisa ser só o profissional em sua área. Ele precisa ser comunicador para comunicar com o público-alvo através da internet também, É né? verdade. Infelizmente, é o momento que a gente vive, né? Tem, óbvio, o lado ruim, que nem nós estamos falando aqui. Sim. Existem pessoas que geram uma autoridade grandiosa na internet, mas que a gente vai ver. Os resultados, né? Mas a gente não precisa ir longe, né? A gente pode ver isso com os grandes influenciadores do Brasil aí, que Sim, são. É um momento que a gente está vivendo, né? sim. A comunicação mudou muito, a forma de comunicar mudou muito, né? A internet deu voz para as pessoas realmente que não tinham capacidade intelectual de ter voz, Uhum. que eu creio que o boom de grandes influenciadores se dá justamente porque as pessoas que realmente precisam comunicar, algumas não É querem se verdade, reinventar. Então, verdade. por isso que é importante, né? Você com tantos anos de experiência, Laís, também está comunicando nas redes sociais, não é mesmo? Sim, verdade o que você falou. A gente tem que realmente sair da caixinha, né? Literalmente, se reinventar. Eu digo para você, não é fácil, porque, como a gente falou no começo, a gente é mãe, né? Sou esposa, tenho que Mulheres, nós mulher, somos mulheres, empreendedores, né? somos mulheres, né? É, É engraçado que, né, o paciente chega no consultório, ele quer ver se você tá bem, se você tá com o cabelo bonito, se você tá sorrindo. Hoje você tem que estar magra. Hoje, gente, são muitas cobranças em cima da mulher, cobranças, né? Ser boa mãe, preocupada com a educação dos nossos filhos, né? Porque eu verdade, me preocupo com realmente, eu quero ser certeza. uma mãe presente. Presente, Esse foi um dos motivos de eu ter saído da Uninorte, né? Porque eu dava aula lá à noite. Foram muitos anos em que eu chegava em casa, meus filhos estavam dormindo, o curso de odontologia tinha aula à noite, hoje só é à noite, noturno. Então, eu tive que abrir mão de algo que me dava muito prazer, que era ser professora, por conta da maternidade. é, Então, são escolhas que nós temos que fazer. Então, essa questão de gravar vídeo, de você estar ali, também exige tempo de exige. você, exige preparação. Você Criar não conteúdo não é criar, você não vai fácil. passar qualquer coisa. Eu não quero É, passar qualquer coisa. é verdade. Então, assim, não é fácil, né? Então, a gente realmente tem que sair da caixinha, tem que se reinventar, tem que priorizar. E é isso. Laís, vamos mudar um pouquinho o nosso contexto Vamos. aqui. O meu podcast, O Voz que Eleva, ele foi criado com o objetivo, um sonho muito do meu coração, sabe? Que Deus colocou, eu sou comunicadora há muitos anos, e Deus colocou no meu coração de ser um podcast que, uma voz, dá voz às pessoas que nem sempre estão na modinha e dão voz. Sim, E, ótimo. claro, eu creio muito na comunicação com propósito. Então, tudo na minha vida, você falou agora há pouco que você é uma pessoa de muita fé, eu também. Nós somos vizinhas, para quem não sabe, né, Laís? Nós já É, fomos em projetos sociais juntas. Então, verdade. assim, tem uma coisa que nos move, que é o nosso Deus, né? Então, fala para gente um pouquinho da sua experiência, de nós falarmos aqui não só da Laís profissional, da Laís mãe, da Laís esposa, mas essa Laís filha, essa Laís cristã, essa Laís que crê que nós temos um Deus vivo por nós, né? Que nos fortalece dia a dia. Vamos falar um pouquinho disso? Oh, meu Deus, eu fico até emocionada Quem não, aqui. quem não se emociona de falar de Deus? Deus é o nosso Pai. Porque que responsabilidade falar de Deus, né? É, E eu não posso me negar a falar de Deus, porque Deus é tudo na minha é vida. tudo. Tudo. Tudo que eu sou, tudo que eu conquistei, em tudo eu coloquei Deus na minha vida. Quando eu olho minha trajetória, quando eu olho para trás, quando eu olho os locais onde Deus me colocou, eu digo, meu Deus, só só Ele. Eu acredito na lei do plantio e da colheita, né? Com O certeza. que a gente semear, a gente vai Vai colher. colher. Então, eu tenho buscado muito ter mais proximidade, intimidade com Deus é algo que é inegociável para mim. Eu não sei viver hoje sem estar em contato com Deus, em tudo. Foi engraçado, eu lembrei agora, vou relatar, né, que lá no meu consultório a gente conhece muitas pessoas, falam com muitos pacientes, e eu sempre estou falando de Deus. E aí entrou um paciente lá no consultório e às vezes eu coloco louvores, e aí o paciente entrou no consultório e falou assim: olha, pode colocar qualquer música, menos uma música que fale de Deus. O paciente falou isso no meu Hum, consultório.
E aí eu falei, tudo bem, tenho que respeitar. É, Aí ele sentou na minha cadeira, eu comecei a tratar, fazer o tratamento dele. E aí eu tive uma dificuldade lá durante o tratamento dele, o canal estava difícil. E aí eu virei para ele, ele lá com a boca aberta. Eu falei, olha, seu tratamento aqui tá difícil, viu? Eu vou pedir para Deus me ajudar, porque quando eu não consigo, só Deus para me ajudar. Aí ele olhou para mim assim, ficou calado. E aí eu terminei o tratamento dele, deu tudo certo. Ele fez mais 2, 3 dentes comigo depois. E a gente começou a falar de Deus e eu falei desse Deus que eu confio, que está ali. Eu coloco Deus em tudo. Antes de cada atendimento, antes de cada paciente entrar, eu tenho pessoas que trabalham comigo ao meu lado que são tementes a Deus. Então, nós fazemos oração antes de iniciar o trabalho, olha, aqui também, viu, Laís? agradecemos a Deus. Então, assim, eu passo isso para os meus filhos também. Graças a Deus, eu tenho uma bênção de também ter um esposo que é temente a Deus. Então, assim, Deus é tudo na minha vida, né? O nome lá do meu consultório, da clínica, é Bénice. Bénice quer dizer abençoado em francês, porque aquilo ali, hoje, o meu consultório é algo que eu jamais pensei em alcançar na minha vida, né? A história ali do meu consultório, só Deus para me fazer alcançar, para eu ter alcançado. Então, é tudo na minha vida. E a nossa fé tem que ter ação, né? Uma fé sem ação é uma fé morta. É E eu tenho verdade. buscado isso, né? A gente seguir os mandamentos, buscar mesmo, refletir o que Deus quer da gente como ser humano, como profissional, É né? verdade. No local onde Deus nos colocar, É nós verdade. podemos ser a diferença. Todos nós temos uma missão, não é, Laís? Sim. Eu creio muito, assim como você, eu chego aqui, é um hábito comum, tem pessoas da minha equipe aqui, dentro do estúdio, e eles sabem, assim, a gente chega, a primeira coisa, nós damos as mãos, falei, gente, já fizeram oração? Às vezes eu chego um pouco, né, fora do horário, elas já fizemos, eu falei, então tá bom, porque eu já Amém. vim fazendo minha oração. Então, Sim. assim, é colocar Deus como fonte de tudo. Hoje, eu costumo falar, onde a gente. É porque nós estamos numa sociedade vivendo. A atualidade agora, as pessoas estão com vergonha, as pessoas subjugam até quem fala de Deus. Nossa, É, já vi pessoas, nossa, lá de Deus, ou numa reunião em outro estado, sim. Deus, eu nunca vou negar esse Deus. Um Deus que a gente precisa. O mundo espiritual é real. É real. Então, isso aqui é uma passagem, né? Isso aqui que nós estamos passando aqui a gente vê pessoas tão próximas que nós somos pó. Então, o que que é isso? Acabou depois disso? Não. Não. Nós temos um Deus que nos ama, que cuida. Você falou também da questão do plantio e da colheita. É uma questão, tá na palavra, Tá né? na palavra. A gente tem pessoas que querem colher morangos plantando semente de abacaxi. E não tem como. Então, nós temos que olhar a nossa semeadura, né? O que que é aquilo que a gente tem semeado? E a palavra de Deus, ela é linda, ela é, Ela é ela viva. é viva, ela é prática, ela é essencial. Eu sou apaixonada por Deus também, e esse propósito que eu criei, esse canal, foi justamente para falar dele também. Eu já trouxe aqui meus pastores, já trouxe padres, já trouxe grandes profissionais que também cristãos, e é um prazer para mim sempre falar de Deus, levantar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que nós possamos ter cada vez mais, Laís, força, sabedoria dele e entendimento para a gente também dentro do nosso ministério, porque Deus nos dá a cada um de nós um ministério. Esse aqui de comunicar é o meu. O seu é lá com a sua família, no seu consultório, onde você dá aulas. É o nosso ministério. Que Deus nos capacite para poder seguir o nosso ministério, não é E eu mesmo? vendo você falando isso, né? Às vezes a gente procura tanto, né? Como que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Ah, porque eu quero servir, eu quero fazer uma coisa. E às vezes Tá tá na ali, nossa profissão. tá ali. Tá na É, nossa profissão. tá. E se eu chegar lá no meu trabalho, lá na fundação ou no meu consultório, aquele paciente que tá ali, que vem sofrendo com dor há meses, às vezes até anos esperando, se eu tratar aquele paciente bem, se eu fizer a minha obrigação, que não é mais que minha obrigação, eu já estou servindo a Deus. Com certeza. Então, às vezes eu tenho refletido muito sobre isso. O que que eu posso fazer? O que que eu posso? Eu não tenho tempo. Ai, meu Deus, mas está no mínimo. Tá no Aí mínimo. Deus
Tá num bom dia, tá Tá num num bom dia, sorriso. tá em você ser honesto, tá em você fazer o mínimo, Exatamente, porque exatamente. é nossa obrigação, né? É, Então a gente acaba esquecendo disso. é Então é o verdade. mínimo, né? É verdade. Né? Até na palavra dizem tudo que vocês fizerem, façam como se estivesse servindo a Deus. Né? Então eu Exatamente. tenho buscado isso, eu não sou perfeita, pelo contrário, Muito pelo contrário. Não muito somos, né? pelo contrário. Eu tenho muito a aprender, muito a evoluir, muito a moer, né, o orgulho, tudo mais assim, o que eu posso te dizer é que eu tenho buscado. Eu tenho buscado. Ai, que Eu bom, tenho Laís. buscado verdadeiramente. Eu acho que é o nosso caminho. É, agora, com a sociedade que a gente está vivendo, né? Para nós que somos cristãos, eu sou cristã e eu acredito piamente, nós não estamos no início das dores, nós já estamos passando pelas dores. A humanidade tá, o amor está esfriando, a humanidade, eu costumo até falar para as pessoas próximas, consuma informações que vai te levar à fé, consuma informações que Exatamente. vai te trazer, Edificar. edificar alguma coisa. Porque se você para ver o que está acontecendo no mundo, você, meu Você Deus, nem levanta da você não cama. levanta, porque olha o que está Exatamente. acontecendo, inclusive chuva, as pessoas, né, Desabrigadas, desabrigadas. morrendo. O As que aconteceu agora doenças. em Minas, né, esse caso Epstein, aí, que, pelo amor de Deus, assim, coisas assim absurdas que você nem sequer imaginava que existia no mundo, né? Sim. E aí não, não, gente, vou focar aqui no que alimenta a fé, no que Deus nos deixou para confiar, para seguir caminhando, né? E eu acredito muito, muito nisso, Laís, de que nós temos o nosso ministério. Tem até não chega a ser uma parábola bíblica, mas assim, você chega diante de Deus, aí tá é uma parábolazinha, né? Tá uma fila, né? Para entrar no céu. Aí, quando chega, uma senhora tá atrás de um senhor, e o senhor, Deus, o que é que você fez com a vida que eu lhe dei? E aí o senhor vira para Deus e diz: Olha, eu fiz missão, eu pastoreei muitas ovelhas, muita gente teve salvação, tudo que tu pediu, pai, eu te dei, não, 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 é aquela senhorinha ouvindo. Aí, não, pode entrar, meu filho, eu me orgulhei muito da sua trajetória, da vida que eu lhe dei. Aí Deus deixa aquele senhor entrar, aí a senhora vem a vez dela, né? Aí, e você, o que que fez com A a vida que vida eu que eu te lhe dei. dei? E ela disse, ô Senhor, eu não fiz nada. Eu só cuidei da minha família, eu não levei ministério, eu não. Ela disse, mas é exatamente isso que eu lhe dei. É para você fazer o ministério na criação dos seus filhos, no sorriso que você dava para os seus vizinhos, na palavra que você me levava o meu amor através do seu exemplo. O reino é para você também. Então Deus, ele é tão perfeito na sua essência que ele coloca cada um de nós no nosso ministério, né? A nossa casa, nosso trabalho. Então isso é mágico, né? Muito, muito. E eu estou sendo aqui abençoada por esse Ai, momento, meu né, aqui com Deus, você. que Esperava bom. outra coisa e Deus prepara tudo, Deus né? prepara, Ele está muito aqui com a bom. gente. Ah, com Ele está certeza, aqui. porque tudo aqui é consagrado a Ele. Amém. Vamos lá. A gente já está assim, o bate-papo ele é bem rápido, né? É só 40, 50 minutos, já estamos aqui na reta final. Aí eu quero pedir de você, Laís, uma coisa. Eu quero que você fale para essas pessoas o que mais é alguém que esteja assistindo dizer assim, eu quero ser dentista. O que mais te realiza, né? O que que você vê de futuro? Convida essas pessoas que querem seguir essa sua trajetória. Pode ir? É. Escolha da profissão é sempre desafiadora, né? As pessoas hoje se perguntam: que profissão seguir? Será que eu vou ganhar dinheiro com a profissão? Hoje a maior dúvida das É pessoas é verdade. escolher uma profissão que dê dinheiro. Quem É, é que pode garantir, independente da profissão, se você vai ter sucesso ou não? Eu acredito que se você escolher algo que você se identifique, que você se realize e que você se dedique, que você estude, que você busque trabalhar com verdade, com honestidade, você vai ter sucesso. Pode demorar, pode demorar, porque o sucesso não é da noite para o dia, né? Os verdade, frutos, eles precisam de tempo para verdade. florescerem, para poderem serem colhidos, né? Não adianta a gente querer pular etapa, mas a odontologia é uma profissão linda, é uma profissão que leva saúde, leva cura para as pessoas, né? Quem se identifica com a área da saúde, né? É uma profissão desafiadora, sim, difícil, sim, precisa de muita dedicação, de muito estudo, sim,
É uma profissão que muitas pessoas me perguntam, tem um investimento financeiro? Tem, porque mesmo entrando em universidade pública, né, federal, tem o custo do material que os É, alunos precisam comprar imagino. durante a faculdade, né? É um custo alto. Às vezes o aluno entra na faculdade sem saber que vão ter aquelas listas de materiais gigantescas para comprar. Então, assim, se informem, busquem, mas é uma profissão gratificante você poder levar saúde, poder levar cura para os pacientes, né? E vale também, antes da gente encerrar, falar que também você não é só dentista, você também é empresária, Oh, meu né? Fala um Deus. pouquinho também como foi esse seu chamado, né, para atuar no ramo empresarial. É, a gente tem que se reinventar, né? Se redescobrir. Como eu te falei, tudo na minha vida foi acontecendo. As oportunidades foram surgindo, foram aparecendo, e a gente tem que se reinventar, sair da caixinha. E é isso. A gente está sempre em busca de inovar, de buscar. E é isso. Empreender é isso. Ser profissional liberal é você sair da caixinha, é você estar sempre buscando, se reinventando, né? Não ficar mais ali aquele profissional que ficava ali preso no consultório entre quatro paredes, né? A gente conversou sobre isso. Está muito além, né? Hoje você pode, através da sua profissão, estimular pessoas, ensinar, mentorias, cursos, né? Então é isso. A odontologia ela abre muitos leques de trabalho, muitas opções. Muito legal. Muito obrigada, Laís. Que bate-papo Muito obrigada. Eu maravilhoso. agradeço demais o convite por estar aqui. Tenha certeza que foi especial para mim estar aqui com você essa tarde, viu? Ai, para mim, para nós também, óbvio. Muito Olha, gente, obrigada. eu quero agradecer imensamente a Laís por trazer um pouco da história dela, né? E em especial no mês da mulher, né? Nós mulheres que sabemos o quanto que nós carregamos, nós que lutamos muito para chegar onde nós estamos caminhando ainda, né? Eu Isso. costumo falar que nós, como mãe, como esposa, como profissional, com uma cobrança pessoal que nós temos de estar sempre bem, de estar bem emocionalmente, de estar bem fisicamente, de fazer atividade física, nós para estarmos aqui, eu e a Laís conversando agora, nós deixamos criança na escola, nós preparamos almoço, nós É, fomos fazer uma maquiagem, nós conversamos, nós planejamos, nós exato. trabalhamos, nós pegamos um trânsito. É Então, assim, isso. nós precisamos e merecemos ser celebradas. Só Amém. Deus para nos sustentar, não é mesmo, Laís? Maravilhoso, Então, exatamente. Precisamos celebrar ser mulheres. ser mulheres e, meu Deus, que orgulho, né? É, que Muito orgulho. obrigada, Muito obrigada obrigada. mesmo, Foi um viu? Que prazer. Foi Deus te muito abençoe, te especial. proteja, te guarde. Obrigada a vocês que Obrigada. nos acompanharam. Uma grande honra, mais um episódio, Voz que Eleva. Um grande prazer. Tchau, tchau. Deu certo, gente?